E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre tubos sonoros. Na aula passada, falamos sobre as ondas estacionárias em um cabo, tá certo? E uma das condições para que a onda estacionária se forme em um cabo é que, primeiro, que elas têm que estar delimitadas por fronteiras, né? Então, tem uma fronteira aqui, outra fronteira aqui e o cabo no meio, para que as ondas possam ser refletidas de uma fronteira para outra, fazendo a interferência de ondas, ok? Bom, se eu imaginar que as ondas também podem percorrer no ar, né? Então, por exemplo, a onda sonora, ela se propaga pelo ar e supondo que essa onda que está se propagando pelo ar encontre uma fronteira também, e quando ela encontra essa fronteira, ela reflete e interfere com a onda que está vindo no sentido contrário, pode ser que tenha também uma onda estacionária sendo formada pelas ondas sonoras, ok? Então a gente pode notar aqui, por exemplo, ó, que existe desse lado esquerdo vermelho, existe como se fosse uma membrana, né? Então vamos imaginar que isso aqui seja um fone, um alto-falante, né? Que esteja se movimentando da esquerda para a direita, né? De forma contínua aí, ó. E cada vez em que ela vai para a direita, ela empurra o ar. E o ar é simbolizado pelos esses pontinhos pretos, ó. Então, à medida que a membrana vermelha empurra o ar, ela forma uma região mais escura, mais comprimida, né? E à medida que a membrana vai para trás, ela cria uma região que tem menos moléculas de ar, né? Menos pontinhos pretos. Então você percebe que há um padrão de propagação de uma região que tem mais pontinhos pretos e uma região que tem menos pontinhos pretos. Isso é chamado de compressão e rarefação, tá certo? A região onde tem mais pontinhos pretos é compressão e a região onde tem menos pontinhos pretos é a rarefação. Então, as ondas se propagam no ar dessa forma, tá bom? Esse tipo de propagação é conhecida como propagação longitudinal, tá? As ondas que a gente estava estudando no cabo são conhecidas como ondas transversais. Essas aqui são ondas longitudinais, tá certo? Então, no som, as ondas se propagam de forma longitudinal. Podemos perceber aqui nesse exemplo também, tá? Na parte de cima a gente tem um alto-falante e na parte de baixo uma mola, e estão as duas formas representadas aí de uma propagação longitudinal. Então, olha só, pessoal. Aqui eu representei, né, o alto-falante, e esse alto-falante fica se mexendo e cria essas regiões aqui que eu desenhei, tá? Não tem como eu fazer em movimento porque está desenhado. Então, essa região aqui é a região onde tem mais moléculas de ar comprimidas, né? A gente chama essa região aqui de compressão. E essa região aqui que está com menos moléculas de ar é rarefação, ok? Bom, isso tudo vai se propagando igual a animaçãozinha que eu coloquei, tá? A forma com que a gente representa esse tipo de onda que está na forma longitudinal, é aqui que está representado na forma transversal. Então, eu posso representar a forma longitudinal na forma transversal, tá certo? Então, aqui você percebe que a região onde está mais comprimida é uma crista, tá certo? E na região onde tem rarefação, um vale. Então, tá sempre assim, uma crista e um vale, ó. Aqui onde tem bastante molécula de ar, você tem a crista. Então, a gente pode representar a onda longitudinal de uma forma transversal, desde que siga essa regra,
tá certo? Bom, para a gente ter um tubo sonoro, basta a gente ter um tubo, tá certo? Um tubo, e dentro desse tubo tem que se propagar uma onda, tá? E a onda ela vai fazer isso aqui que eu desenhei, tá certo? Agora, como que as ondas estacionárias vão se formar dentro de um tubo? Então você imagina que isso aqui vai se propagando, né? Vamos pegar essa região aqui mais comprimida. Aí ela vai passando para cá, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Quando ela chega nessa região, deixa eu apagar aqui, ó. Quando ela chega nessa região do lado de fora do tubo, ó. Então aqui está dentro do tubo, aqui está para fora. Quando ela encontra a região do lado de fora do tubo, ela encontra a onda, ela encontra uma região com uma pressão diferente, uma diferença de pressão que há dentro do tubo e fora do tubo. Essa pequena diferença de pressão já é o suficiente para que a onda bata e reflita para dentro. Então ela vai bater e vai refletir para dentro, e quando ela voltar aqui para dentro, se isso aqui continuar fornecendo as ondas indo da esquerda para a direita, ela vai voltar da direita para a esquerda e vai se interferir uma com a outra, formando então a onda estacionária, tá certo? E o princípio da formação da onda estacionária, ela é a mesma da formação da onda estacionária no cabo, ou seja, a frequência da emissão aqui, ela tem que ser uma frequência permitida para que haja a onda estacionária. Se essa frequência aqui está numa frequência errada, né? Não vai formar onda estacionária. Simplesmente a onda vai sair daqui, e vai embora. Não vai ter ondas que vão voltar, mas essas ondas que vão voltar não vai ser capaz de interferir e produzir onda estacionária, tá certo? Agora, quando eu acerto a frequência aqui, coloco a frequência exata, isso aqui entra em ressonância, tá? E ao voltar, ela se interfere formando a onda estacionária, tá? Então, eu vou fazer essa mesma representação de tubo que eu estou fazendo, que eu fiz aqui na forma de pontinhos, eu vou representar de uma outra forma para ficar mais fácil o desenho, tá? Então, como é que era o desenho? Era assim, né? Ó, um tubo. Aí, vamos supor então que eu tenho aqui ondas produzidas, ondas batem e volta para cá. Nesse momento em que a onda voltar e formar e se interferir com a onda que está vindo daqui, vai formar a onda estacionária, e a primeira condição para que tenha onda estacionária, nesse caso aqui, ó, é um tubo que a gente chama de tubo aberto, tá? Ele está aberto aqui, ó. A condição é que nessa região aqui, ó, ela tem que ser com pressão, então ela vai ter que ser alto, né, ó. A onda vai estar aqui em cima. E aqui também a região, aqui desse lado, também vai ter que ser crista, porque vai ter que ter compressão. Compressão aqui e compressão aqui. Se isso aqui tiver um formato de onda, na hipótese mais simples possível, isso aqui só pode ser isso aqui, né? Ó. Certo? Então, ó, isso que eu desenhei é a onda estacionária dentro de um tubo, tá? Então, eu tenho compressão aqui, aqui no meio rarefação e aqui no meio a compressão, tá certo? Então, isso aqui é o tubo aberto. Vamos dar também um comprimento para esse tubo, né? Então, esse tubo aqui vai ter um comprimento L. Ok? E agora, a gente vai encontrar qual frequência permitida para que se tenha a onda estacionária aí dentro, né? Qual será a frequência permitida
aqui dentro. Eu vou utilizar os mesmos passos que a gente usou no cabo. Então, eu pego o comprimento L e vou relacionar o L com o comprimento de onda dentro do tubo. Se eu olhar esse tamanho aqui, ó, que tamanho que é isso, será? Será que a gente consegue ver? Olha só, aqui é onde ele começou alto, aqui ele desceu, e aqui ele vai subir e vai vir pro alto de novo, não é isso? Se eu fosse desenhar a onda inteira, ela faria isso aqui, ó. Ó. Então, aqui eu tenho um comprimento de onda, ó. Isso tudo aqui, ó. Lembrando que comprimento de onda é isso. Onde a onda começa a se repetir, ó. A partir daqui ele vai repetir. A partir daqui ele vai repetir exatamente o que fez aqui, né? Ele vai pegar e vai descer. Ele vai fazer essa descida aqui, ó. Então, esse tamanho L é lambda sobre 2. Ok? Se vocês estão com dúvida por que tem esse desenho e tem esse desenho aqui, é porque isso que eu desenhei é uma onda estacionária, tá? A onda estacionária era como? Assim, né, ó. Assim, assim, assim. E aqui a gente fazia isso, né? Porque ela tinha vibração aqui no meio. E o pedaço que eu peguei é justamente isso aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Isso que tá aqui é isso aqui. Certo? Beleza. Então, agora a gente vai desenhar um tubo. O mesmo tubo, né? Também o L. Só que a gente vai representar uma segunda forma possível para essa onda. Como seria? A condição é que aqui em cima seja crista, tá? E aqui também crista. Né? Aqui também crista e aqui também crista. Ou seja, essa região aqui, ela tem que ter compressão de ar, tá certo? Então, se eu fizer isso aqui, eu tô fazendo a de cima. Então, eu vou descer e vou subir até aqui, ó. Aqui também vou fazer a mesma coisa, ó. Vou subir e descer aqui, ó. Então, isso aqui é o próximo formato de uma onda estacionária dentro de um tubo, tá? Eu vou ter uma compressão aqui no meio, uma rarefação aqui e outra compressão aqui nas extremidades, tá certo? E o tamanho L aqui, ó. Que tamanho que é esse aqui, será? Esse tamanho L. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui, ó, que eu tenho, aliás, aqui, né? Isso aqui é lambda sobre 2, não é isso? Ó? Que é o mesmo tamanho que esse, ó. Tá? Lógico que é um lambda diferente aqui, tá? É um lambda sobre 2, mas é um lambda 2 sobre 2, tá? Aqui. E mais esse pedaço, que é lambda sobre 2 também. Então, isso tudo aqui é um lambda, ó. E é verdade, né? Ó, aqui tá começando lá em cima, desceu, e aqui começou aqui em cima. A partir daqui ele vai repetir. Então, isso aqui é um lambda, tá? Lambda. Só que não é o mesmo lambda, né? É o lambda 2. Por que lambda 2? Porque esse comprimento de onda é diferente do comprimento de onda que eu estou me referindo aqui em cima, tá? Esse comprimento de onda aqui é outro. Então, aqui eu vou colocar lambda 1, tá certo? Vamos fazer o próximo desenho, tá? Então, eu vou anotando aqui, ó. L, lambda 1 sobre 2, depois L, lambda 2, tá? E vamos fazer o próximo desenho aqui. O próximo tubo, com o mesmo comprimento L, e vai ter que ser aberto aqui e aberto aqui, né? Aberto aqui e aberto aqui. Então, se eu fizer esse desenho aqui e subir, eu estou fazendo o mesmo. Então, eu vou descer, subir e descer. Aqui também.
descer, subir, descer. Ok? Então, aqui, com o mesmo L. Aqui é compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão, compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão, rarefação e compressão. Certo? E esse L aqui, vamos ver. Ó, esse tamanho aqui, L sobre 2. Né? Vamos pegar um L, um lambda inteiro, ó. Isso aqui vem até aqui, vem até aqui, ó. Isso aqui é um lambda, certo? E esse aqui, lambda sobre 2. Então, é lambda mais lambda sobre 2. Isso aqui dá quanto? 2 embaixo, 2 lambda mais lambda, o L vai dar 3 lambda sobre 2. Certo? Então, aqui, 3 lambda, só que é um outro lambda, né? Lambda 3 sobre 2. Já dá para a gente imaginar como que vão ser os próximos termos, né? Segue um padrão aí, ó. Aqui é como se fosse 1, certo? Aqui é como se fosse... Então, é 1 lambda sobre 2. Aqui é como se fosse 2 lambda sobre 2, né? 2 com 2 corta, fica só o lambda 2. E aqui 3 lambda sobre 2. Então, se eu for desenhar escrever o próximo, seria quanto? 4 lambda 4 sobre 2, que dá 2 lambda 4, né? O próximo seria 5 lambda 5 sobre 2. Então, o termo genérico seria n lambda n sobre 2. Ok? Então, vou escrever essa equação aqui, ó. Então, aqui vai ficar lambda igual a n lambda n sobre 2. Lembra-se que lambda se relaciona com a frequência com a seguinte equação. Frequência igual a velocidade sobre lambda n. Né? Já coloquei o índice n para indicar que são várias opções, né? Vários termos. Então, vou jogar, inverter aqui, né? Passar o lambda e o n para baixo, vai ficar lambda n igual a v sobre ni. E isso aqui, então, né? Eu vou substituir aqui em cima. Então, vai ficar L, N, V sobre ni, N, certo? No lugar de lambda eu pus isso aqui, né? E aqui o 2 embaixo. Agora, eu vou pegar esse ni, vou passar multiplicando, e o L eu vou passar dividindo. Então, vai ficar ni, N, N, V sobre 2, L. Isso aqui, então, é a frequência permitida em um tubo aberto, certo? Então, isso aqui é a frequência permitida no tubo aberto. Tá certo? Essa equação, ela é muito parecida, se não idêntica, né? À frequência permitida num cabo, né? Dê uma olhada lá na frequência permitida no cabo. É a mesma equação. Porém, essa velocidade aqui, ela vai ser isso aqui. F sobre μ não vai ser, né? Porque F é tensão e μ é a densidade linear de massa do cabo. Aqui não é um cabo, tá certo? Aqui é o quê? Ondas sonoras. Então, esse V aqui vai ser a velocidade do som. Tá certo? É a única diferença. A velocidade do som aí que vai dar pra gente a frequência permitida. Tudo bem?
Agora a gente vai falar sobre o tubo fechado. Então, é o mesmo tubo que a gente estava vendo, só que fechado aqui nesse ponto, tá? Nessa região aqui. Então, obrigatoriamente, nessa região vai ter que ter um nó, tá? Então, é a região onde há o vale da onda, tá? Então, na onda estacionária, isso é chamado de nó. E aqui nessa região, onde é aberto, vai existir a crista, né? E na onda estacionária é chamado de antinó. Então, a primeira situação possível é uma onda desse tipo aqui, ó. Muito simples. Só esse pedacinho aqui, ó. Tá? E eu posso desenhar essa região de baixo aqui porque é uma onda estacionária. Então, a onda ela vai fazer este formato dentro de um tubo fechado, o primeiro formato. Então, se aqui é o comprimento L, eu vou olhar aqui bem, ó. Se você pegar bem esse pedaço aqui, ó. E se eu for querer completar o tamanho, como seria? Né? Que subiu, subiu, aí aqui vai... Olha só. Consegui desenhar só até um pedaço porque a lousa não deu, tá? Mas, ó, aqui é o pedaço, aqui é até aqui, né, o tubo. E então eu peguei só essa região da onda. Então teria, se fosse usar o comprimento de onda, teria mais essa parte aqui. Então esse pedacinho aqui é 1/4 do que seria o comprimento de onda, né? Isso aqui, ó, daqui até aqui, forma meio lambda, tá? Mas como eu tô pegando metade do meio de lambda, isso aqui vai dar 1/4 de lambda. Então, é lambda sobre 4. Tá certo? Então, vamos representar a próxima configuração de onda estacionária dentro do tubo. Então, aqui é antinó, né? E aqui é nó. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou estar repetindo o que eu fiz antes. Então, ele vai ter que descer e subir. Ok? Subir. Assim. Tá? E aqui também vai fazer igual, ó. Subir, descer. Certo? Vamos pegar e vamos ver o tamanho desse L aqui, ó. Então, olha só. Isso aqui... esse tamanho aqui, ó, é 1/4 do lambda, tá? Daqui até aqui seria 1/4, que é o mesmo desenho que eu fiz antes, tá? Aí daqui até aqui, né, ó, é outro 1/4 de lambda. E daqui até aqui, outro 1/4 de lambda. Então, é 1, 2, 3. 3/4 de lambda, tá certo? Então, o próximo, próxima configuração é isso que eu acabei de desenhar, né? Aqui é compressão e rarefação aqui, né? Antinó e nó. Então, que tamanho que é, ó? Daqui até aqui, 1/4. Daqui até aqui, 1/4. Daqui até aqui, 1/4. Daqui até aqui, 1/4. E daqui até aqui, outro 1/4. Isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Então, lambda vai ser 5/4 de lambda. O L vai ser 5/4 de lambda. Então, como é que foi? Foi lambda sobre 4, depois 3 lambda sobre 4. Agora foi 5 lambda sobre 4, quanto será que é o próximo? 7 lambda sobre 4, próximo 9 lambda sobre 4, e assim vocês percebem que há um padrão, né? Aqui era para ser 1, né? É como se fosse 1, mas eu não preciso colocar ele. Então, o que que é? Ímpares multiplicado por lambda sobre 4. Como que a gente representa números ímpares, né? Então, o L
né, genérico, vai ser números ímpares, 2n menos 1 lambda sobre 4. Isso 2n menos 1, por exemplo, se o n for igual a 1, começando no 1, né? Vai dar 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Eu vou gerar esse primeiro. Se o n for 2, vai dar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Eu vou gerar esse 3. Tá certo? Então, para n igual a 1, 2 e assim por diante. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa agora e vou, no lugar de lambda, substituir a frequência, né? Eu sei que frequência é dado por velocidade sobre lambda, então, lambda é igual a velocidade sobre μ. Eu vou jogar esse μ aqui, ó, esse lambda aqui, tá? Esqueci de falar, mas tem um n aqui, né? Bom, então, L vai ficar 2n menos 1 multiplicado por V sobre μ. Ok? E faltou um 4 aqui ainda, né? E agora eu vou pegar o μ e jogar para cima, e o L eu vou jogar para baixo. Então, vai ficar μ igual a 2n menos 1 V sobre 4L. E isso aqui é... Peraí que meu gato tá miando aqui. O que você quer? Então, isso aqui é a frequência permitida no tubo fechado. Tá certo? Então, essa aqui é no tubo que é desse jeito aqui, ó. Tá bom? Pode haver também um tubo que esteja fechado dos dois lados, né? Só que aí, o que acontece? Fica difícil você controlar aqui dentro o som, porque só se você colocar o alto-falante aqui dentro assim, né? Fechado. Aí, o que vai acontecer? Ele tá fechado aqui e fechado aqui. Nessa parede de cá e nessa parede de cá, vai ter que ser obrigatoriamente ter nó, né? Lembra que na parede tem que ser nó. Quando é aberto, é anti-nó. Então, aqui vai ter que ter nó e vai ter que ter nó. Então, a primeira configuração que você vai ver é essa aqui, ó. E isso aqui é idêntico a um cabo, tá certo? Então, se o tubo for fechado dos dois lados, a frequência permitida, as frequências permitidas dentro desse tubo vai ser exatamente a frequência de um cabo, né? A mesma equação, tudo bem? Aqui tá cortando, não tá, bom, não tava aparecendo fechado, né? Então, essa aqui é a frequência permitida num tubo fechado, ok? Bom, então, como resumo, a gente pode ter, então, tubos abertos, né? Ele é aberto dos dois lados. Podemos ter também tubos fechados, onde um dos extremos é fechado e o outro é aberto. E também tubos fechados, onde os dois extremos são fechados. Tem um experimento lá no Parque do Conhecimento, lá no Instituto, de um tubo sonoro, tá? Chama-se tubo de Candit, tá? Trata-se de obviamente um tubo, né? E aqui com um alto-falante. E tem 3 botões, e cada botão faz com que o alto-falante imita um som na frequência permitida para que se formem ondas estacionárias. E aqui dentro tem bolinhas de isopor, tá?
Então, vamos supor que esse primeiro botão aqui seja a frequência fundamental. Tá? Então, como é que era o formato da frequência fundamental? Era assim, né? Ó. Né? Com um nó aqui e o antinó nessa parte. E então, conforme a onda vai sendo... a onda estacionária vai sendo produzida aqui dentro, esses isopores começam a vibrar. Então, nessa região aqui onde tem a compressão, é onde os isopores estão vibrando. E aqui nesse ponto onde tem a rarefação, né, no caso, você não tem vibração nenhuma de isopor. Então, você consegue ver os isopores vibrando aqui nessa região toda, vibrando, vibrando. E nessa região aqui o isopor fica parado, tá? E por que isso acontece? Justamente pela onda estacionária, né? O som, ela saiu daqui, bateu aqui, voltou e ficou interferindo com ela mesma. E essa interferência produz onda estacionária, e essa parte aqui é onde tem a maior vibração da molécula. E aqui você tem quase nada de vibração de moléculas de ar, tá bom? Então, como não é possível a gente ir até o instituto, né, ver o tubo de Candide, eu peguei esse vídeo no YouTube e aqui a gente vê lá as bolinhas de isopor dentro do tubo e a pessoa aí liga o alto-falante e essas bolinhas de isopor começam a vibrar, tá? Formando esse padrão de onda estacionária, que é o padrão fundamental, né? Frequência fundamental. Nesse caso, 119 Hz para esse comprimento do tubo. Aí a frequência é alterada, né? Ela muda a frequência e chegando nessa outra frequência permitida, que tem esse formato aí, característico do segundo harmônico, tá? A frequência de 238 Hz. E vocês percebem pelas bolinhas de isopor que no meio não tem vibração nenhuma das bolinhas, né? Então ali é o nó da onda. Agora você percebe que agora no meio ali, né, ele começa a vibrar e então quer dizer que ali agora formou um antinó. Então você tem o padrão do terceiro harmônico, né? 357 Hz para esse caso aí. Vocês puderam observar, né, que o tubo ele está funcionando como um tubo fechado dos dois extremos, né? Do lado esquerdo e direito é fechado, então tem nós dos dois lados. Mas, dependendo de uma condição muito específica ali de frequência, você consegue chegar na condição onde o tubo funcione como tubo fechado do lado direito e aberto do lado esquerdo, onde tem o alto-falante, tá? Isso depende da frequência que você colocar. Se você colocar a frequência permitida num tubo onde é aberto de um lado e fechado do outro, você vai conseguir a ressonância também, tá certo? Porque aquela região onde tem o alto-falante pode funcionar como fechado ou como aberto. Vamos falar um pouco sobre os harmônicos, né? Muitas vezes a gente ouve essa palavra aí e a gente não entende o que significa, tá? Então, os harmônicos. Então, vamos supor, na nossa equação da frequência permitida, né? Vamos pegar a primeira equação lá, era N V sobre 2L. Isso aqui no caso de um tubo aberto, tá? Ou tubo aberto, ou também a mesma frequência permitida em um cabo, tá? É a mesma equação, só que muda a velocidade. Então, vamos supor, de forma geral, vamos usar essa equação, e vamos pegar o primeiro N igual a 1. Então, isso aqui vai ficar como? Ni igual a V sobre 2L, tá certo? Isso aqui é chamado de fundamental, ou seja, a frequência fundamental, também conhecido como o primeiro harmônico. Ok? Beleza. Agora, vamos pegar N igual a 2. Como é que vai ficar o Ni? Ni2 vai dar 2V
sobre 2L. Tá? Porque no lugar do N eu pus o 2, então ficou 2 sobre 2, V sobre L. Esse 2 corta com 2, vai dar... Não vou cortar, tá? Então, 2V, 2L. Isso aqui, ó, é exatamente o Ni1, né? Ni1, isso aqui. Então, Ni2 é igual a 2 Ni1. E isso aqui é o segundo harmônico. Tá? Então, segundo harmônico é para N igual a 2. E assim por diante. Se você quiser pegar N igual a 3, você vai ter Ni3 igual a 3, lambda 3V sobre 2L. Certo? Isso aqui é chamado de terceiro harmônico. E isso aqui é o Ni1. Então, o terceiro harmônico é igual a 3 vezes a frequência fundamental. Segundo harmônico é 2 vezes a frequência fundamental. Certo? Terceiro harmônico, 3 vezes a frequência fundamental. E o quarto harmônico, isso é 4 vezes a frequência fundamental e assim por diante. Ok? Alguns exemplos de tubos sonoros a gente pode verificar através dessas figuras aqui, ó. Então aqui a gente tem diversos instrumentos musicais que funcionam como com ondas estacionárias dentro de um tubo, tá certo? Ó. Bom, o funcionamento de cada instrumento é muito particular, tá? Cada instrumento tem a sua forma de funcionar e produzir a onda, né? Só que o princípio é fundamental, né? Então, o que tem que ocorrer é uma onda estacionária através de uma frequência permitida dentro do tubo, ok? Um instrumento musical, né? Vamos considerar como se fosse um instrumento musical, que dá para a gente explicar o princípio de funcionamento, é o berrante. Tá? Então, como é que funciona o berrante? Os lábios são colocados na parte mais fina, né, no orifício menor do berrante, e os lábios eles vibram, formando uma onda sonora. E quando essa onda sonora ela é atingida com a frequência exata do comprimento desse tubo, né, a onda estacionária é formada. E um som característico dessa onda é o vida, tá? O som do berrante é um som característico, né? Esse som aqui, ó, para quem nunca ouviu, né? Então aqui tem um outro exemplo de um pai aqui que vai tocar o berrante, né? Você percebe que ele consegue produzir onda estacionária, mas aí agora ele vai dar para a criança. Obviamente a criança não consegue. E se ouve um som desagradável, né? Aí o pai vai fazer de novo lá. E agora a criança vai tentar fazer também. Então o que acontece aqui é que os lábios da criança não vibram na frequência permitida desse tubo. Bom, pessoal, então ficamos por aqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem lá no grupo, tá? Estarei de plantão durante o horário da aula, tá? E façam uma folha de atividades, hein? Então, até a próxima aula.